Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estejam nos acompanhando. Está começando mais um programa A Hora do Esporte, aqui na nossa Rede Nacional de Notícias. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência, acompanhando o nosso trabalho, sempre com grandes personagens, falando muito do nosso bom e velho esporte. E a modalidade de hoje, meu amigo? Olha, a gente vai falar bastante sobre handebol, vamos dar uma passada na ginástica, vocês vão entender por quê. Muita coisa legal, especificamente para você, amigo esportista da região do ABCD, especialmente de São Caetano do Sul. Estou recebendo aqui duas pessoas que fazem parte também desse esporte, porque quando a gente fala que a cidade é do esporte, para ter uma cidade do esporte, precisa ter pessoas do esporte, pessoas que operam há muito tempo as atividades esportivas, de formação, de alto rendimento, para que o esporte seja, sim, um grande carimbo para a cidade. Mas sem pessoas não tem um esporte, não tem uma história, e essas aqui fazem parte da nossa história. Apresentados aqui, Ula, grande técnico de handebol da... Não vou falar super velha guarda, porque seria muito deselegante da minha parte, porque vai falar que está há muito tempo, vai começar a falar a idade. E a Cristina Braslauska. É isso aí, Cristina, tá bom, gente? Cris pra gente, tal. Cristina, que também faz parte do corpo de profissionais hoje, que trabalha com o handebol de São Caetano do Sul, em especial com o Colégio Eduardo Gomes, que além de na formação educacional, de orientação pedagógica, também faz um trabalho muito legal com o esporte. Gente, muito obrigado, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vocês sabem que quando fala de Eduardo Gomes aqui no programa, o pessoal já fala, a Renata Trevelin vai estar por aí. Não, hoje eu estou trazendo grandes pessoas que também estão junto com ela nesse projeto maravilhoso. Gente, obrigado demais. E para falar de título, né, para falar de coisa boa também que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Cris, conta um pouquinho da sua história aqui, por favor, se apresente para as pessoas. De cara eu quero ver essa medalha bonita que vocês estão os dois aí. Rapaz, que medalha é essa, Cristiano? É a nossa medalha de terceiro colocado do Campeonato Brasileiro Interclubes, que foi realizado em Santa Catarina na semana passada. E nós conseguimos essa colocação que para nós é como se fosse uma medalha de ouro. Que linda, com o time sub-18 feminino. Sub-18 feminino. Que é formado... por alunos necessariamente não? Não. É um trabalho dentro do Eduardo Gomes, mas não necessariamente. Dentro do Eduardo Gomes, e nós temos todo o apoio da Prefeitura Municipal de São Caetano. Eu sou funcionária da Prefeitura Municipal de São Caetano, e junto com o apoio do Eduardo Gomes, o Ula, eu e o restante da equipe conseguimos esse feito. Que legal, que legal. Aliás, a história do Eduardo Gomes com o handebol feminino, parabéns, eu vou fazer. Aqui, senão, já que a Ula também está com a dele ali. Estamos aqui. A história do Eduardo Gomes tem um paralelo muito grande com a história do handebol, principalmente feminino na cidade, né? Desde o início, né, das atividades no colégio, através da Renata, que foi a grande desportista do município, e nacional também, ela sempre deu muita ênfase para que o esporte no colégio fosse algo de primeira linha, né? Aliado a isso, nós e ela, através dela também, conseguimos elevar esse nível para o município, fazendo parcerias com a prefeitura e participando de competições regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. Então o handebol, o colégio, tem um legado muito grande na participação do handebol feminino do município. Olá, eu estou falando com você bem tranquilo aqui, eu sei que muita gente de São Caetano, aliás, todo mundo de São Caetano conhece, mas como a gente está falando para a internet, para o mundo inteiro, se apresente, por favor, porque deve ter alguém nesse mundo, pouca gente, mas deve ter algumas pessoas que não conhecem o Ula, por favor. Vamos lá, eu sou o Ula, meu nome é Viomário, né? Mas sou conhecido no mundo do esporte como Ula. Eu sou de Santo André, radicado aqui em São Caetano a partir do ano 2000, trabalhar com a Renata no colégio e também juntamente dessa equipe nossa, que tem eu, a Cris, Leandro, Carla, que estamos fazendo uma grande parceria com a prefeitura e difundindo cada vez mais o handebol de São Caetano. Tem ideia de quantos alunos já passaram? Nossa! Quantos mini-atletas vocês já... Eu lembro que a minha primeira geração no colégio foi 86, nascidos em 86. Agora eu estou na geração nascidos em 2014, então já tem uma leva grande aí. Ô, Cris, me fala uma coisa, sua formação vem da ginástica também, né? Assim, Sim. porque o que é muito legal é
que quando eu converso com as pessoas da formação do esporte e que alcançaram o alto rendimento, não tem ninguém que assim, mas caiu de paraquedas, se houver só. Não existe. Essa semana a gente falou até, fez uma matéria bacana sobre uma homenagem muito justa que a Prefeitura de São Caetano fez em relação ao basquete feminino da cidade, que foi super, assim, foi muito mais do que só da cidade, né? O nível nacional, da própria Hortência, que jogou aqui, mas enfim, todo mundo, com Soninha, com Benta, com Wanda, puxa, com tanta gente importante. E é legal porque todo mundo tem uma história muito grande, né? A sua história mesmo começa na ginástica, né? Sim, quando comecei a praticar esporte, eu fiz ginástica rítmica, fui atleta de ginástica rítmica. Fiz a minha carreira, estudava em São Paulo, num colégio que sempre teve como a ginástica rítmica como carro-chefe, e fiz educação física, mas sempre quis trabalhar com treinamento. Nunca quis ser professora de educação física na escola. Meu negócio era o treinamento. Vim trabalhar em São Caetano, já conhecia a Renata, a gente começou trabalhando em locais separados e a Renata começou no handball, começou a trabalhar com handball. Daí ela falou, você não quer fazer uma preparação física para mim? Você veio trabalhar comigo, com os meninos? Eu falei, tudo bem. Comecei a estudar o handball, preparação física, fui me especializar em treinamento e comecei a trabalhar com ela. De repente, precisava alguém para trabalhar com goleiros. Só tinha ela e eu. Cristina, vai estudar. Eu fui estudar. Comecei a trabalhar com formação de goleiros e, olha, tudo que eu sei de handball, eu aprendi com a Renata. Então, assim, ela é minha mestra, minha professora, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu fui crescendo, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no Centro Olímpico de São Paulo. Eu reiniciei o handball para eles. E em 2011 a Renata falou, eu quero ter um feminino aqui, porque ela estava com trabalho com o ULA, com outros professores, só masculino. Daí eu falei, tudo bem. Daí eu falei, você consegue trazer a Carla para trabalhar comigo, que também é funcionária da prefeitura? Ela falou, acho que consigo. E em 2011 a gente começou. Nosso primeiro jogo com o feminino, Luciano, foi uma tragédia. A gente tinha uma equipe mirim, a Carla e eu, fomos jogar com essa equipe. Nós perdemos de 49-0. Nossa, então, assim, a equipe adversária não teve dó. Nem mas eles dar... deveriam ser muito fortes, assim. Muito, Dizer. Não, era a equipe top de linha da época. Top de linha, que foi Da campeã época paulista mas invicta. E o handball E tem assim, muito disso, né? E a idade era muito pequena das meninas, entendeu? Elas tinham 11, 12 anos. Então, era uma judiação. Mas nós falamos, a gente não desiste. Isso vai criar casca nelas. E olha aqui, hoje nós chegamos, depois de tanto tempo, com uma conquista dessa, que para nós é uma honra, um orgulho muito grande, não só para nós dois que estivemos lá, mas para toda a nossa equipe. E tem uma coisa, né? No Brasil, eu vejo na minha formação dentro do jornalismo esportivo, primeiro que a vida, acho que já deveria ensinar isso desde pequeno para as pessoas, que a vida é feita muito mais para perder do que para ganhar. Com certeza. E quando você começa um campeonato, o campeonato vai de futebol, tem 20 equipes, uma só vai ser campeão. Sim. Então a única certeza que você tem é que 19 não vão ganhar. Mas tem a vaga para Libertadores, tem a vaga para não sei, não interessa. Campeão só tem um. Sim. E assim é na vida. Sim. Só que quando a gente começa a viver o esporte, a gente entende que o primeiro lugar, não acho que é uma super meta, mas você figurar, né, e ver o trabalho realizado. Por exemplo, índice olímpico. Cara, quem vai para a Olimpíada já é um vencedor. Sim. Por si E só, o brasileiro, primeiro que o brasileiro não acompanha nada, só quer saber de futebol, às vezes um vôlei. E o resultado, eu imagino que para vocês é muito difícil também divulgar a coisa do handball. Aí, poxa, aí o handball chega na Olimpíada, aí fica em 10º, pessoal. Pô, que vergonha. Mas, gente, 70 seleções não conseguiram índice olímpico. Sim, é isso mesmo. Isso, por que aqui no Brasil? Porque é uma coisa muito nossa, né? Eu vejo na Europa, assim, há um abraço muito maior para a pessoa competir. Os atletas, né? Pô, a gente chega no atletismo lá, se classificam 32 atletas, 12 vão para a final. Aqueles 20 não foram nem para a final olímpica, mas eles conseguiram índice olímpico. Então, eles estão entre os 32 melhores do mundo. E aqui a gente maltrata tanto. Por que será? Por que maltrata? Porque aqui a cobrança para você ser um campeão já começa dos pequenininhos. A gente, por exemplo, no handball, começa o mini handball, por mais que ele seja informal, o pai e a mãe que vão assistir, ele quer
que é resultado. Às vezes existe o campeonato que não tem placar para eles, entendeu? É para estimular, olha, não vamos competir com isso, o importante é a participação. Mas o pai fica apontando os gols. Você mesmo vê o futebol. Pois, tempo atrás, aí a federação teve Sim, que fechar. fazer portões fechados Então, aí. hoje tirar. a coisa É uma está loucura, é tão... uma loucura. Só que assim, só se valoriza o quê? Campeão, nós temos clubes que jogam conosco na federação que a cobrança para ser campeão é ano após ano. Nós, graças a Deus, não temos isso. O nosso objetivo é a performance do atleta. O resultado pode vir. Nós conseguimos o terceiro lugar? Conseguimos. E as outras 16 equipes, foram 16, só 3 chegaram ali. É o que você falou. Então, assim, parabéns para todos e além eles. dessas 16, outras que de repente, por Ficaram questão pelo financeira, Sim, por questão técnica, sim. nem entre as 16 ficaram. Sim. Quantas E no a- Brasil, né? Nós Muitas. mesmos, a gente não tinha essa perspectiva, não, nós vamos estar entre os 3. A nossa primeira, assim, vamos ter etapa, entre Participar. os 8, conseguimos Classificar, classificar, porque tem a fase classificatória ainda. Entre os 8, passamos. Bom, vamos fazer de tudo para estar entre os... Quando nós conseguimos estar entre os 4, para nós, Luciano, já foi assim, nossa, Nossa. uma emoção, uma vitória, nós estamos entre os 4 melhores, nós conseguimos chegar nisso daqui. A gente tinha equipes participando com um investimento, mas muito, muito superior ao nosso. Tanto financeiro... Essas meninas, qual é a rotina delas? Elas só vivem para o treinamento ou elas precisam trabalhar alguma Não, coisa? nessa idade, a gente ainda consegue com que elas estejam somente estudando. Entendeu? Quando elas vão para o segundo ano de juvenil, dependendo do mês que elas nasceram, elas já conseguem ingressar numa faculdade. Daí, muitas têm que fazer opção em trabalhar ou conseguem ainda estudar e treinar. Sim. Daí vai depender também da condição de vida de cada uma. Eu vi que agora, a partir desse índice, né, na terceira colocação, elas já podem tentar entrar com o recurso do Bolsa Atleta. Né? Sim, sim. Cipé. É um benefício que o Campeonato Nacional oferece, que os 3 primeiros colocados têm esse direito. Porque é uma coisa, né, Ola, que a gente estava falando, né? Ah, no Brasil se exige muito e tal. É aquela coisa dos direitos e deveres, né? Todo mundo quer, mas, por exemplo, o que o Brasil investe em base? Hoje, por exemplo, a gente fala de São Caetano do Sul e aí entra nas redes sociais aí um monte de gente gritando e tal. Eu falo, gente, sai da cidade então, porque você vai ver assim, sempre pode melhorar, lógico. Claro, Sempre vamos acreditar nisso, até porque senão a gente se Sim. acomoda. Mas vamos começar a valorizar um pouco mais, porque pelo Brasil afora, você vê que o investimento é zero. É zero, assim, é quase, por exemplo, esportes como o handebol, o basquete, o vôlei, é uma coisa totalmente amadora, às vezes na educação física do colégio, meio que obrigação, não tem um investimento de um treinamento específico, e aí depois, quando chega o processo olímpico, há uma cobrança, assim, como se o Brasil fosse, nossa, como um país continental não consegue formar um time. Porque não tem investimento, né? Porque não tem trabalho de base, é importante. Muito interessante isso que você tocou. A realidade do país é muito distinta, né? A gente, graças a Deus, tem uma estrutura boa, que a gente tem um suporte através do colégio, através da prefeitura, que a gente consegue executar um trabalho de excelência, de qualidade, com os profissionais e com os atletas. Mas trilhando por esse Brasil afora, a realidade é muito diferente. A gente veio uma equipe agora de Manaus, né? Rio Negro, Manaus. Andaram 24 horas de barco para chegar até Manaus, para conseguir pegar o avião para chegar no campeonato. Então, assim, são realidades distintas porque a estrutura regional é completamente diferente, né? Então, nem todo mundo vai ter a mesma possibilidade, o mesmo apoio, o mesmo aporte. Então, isso faz uma diferença muito grande. Sempre no começo do ano tem a Copa São Paulo de Juniores, a gente ouve muitas histórias, né? Principalmente que o campeonato começa dia 2, 3 de janeiro. Ah, passou o ano novo na estrada. E a galera faz essa matéria todo ano com clubes diferentes, com um orgulho danado. Tinha que ter uma vergonha de fazer isso, sabe? Porque isso que a gente está falando de um esporte que, teoricamente, deveria ser o carro-chefe. E já passa por isso. Por isso que quando você vê os Estados Unidos lá nos Jogos Olímpicos, não tem quantas medalhas, a China... Mas aí você vai ver a criança com 5 anos de idade, independente do que ela vai fazer, ela já nada, ela já corre, ela já faz esporte coletivo, ela já faz esporte individual, como atividade física. E aí ela vai saber regra, ela sabe tudo, e aí, né, com o talento de cada um, o desenvolvimento, ela é encaminhada para clínicas de alto
né, rendimento. Rendimento, já vai encaminhar. E aí isso, criança com 8 anos ali já sabe. E a gente aqui é tipo assim, são os heróis, né? Como Sim. a gente fala de Guga, sabe, todas essas coisas. Aparece O Ayrton Senna, você começa a falar sabe, de atletas individualmente, mas são muito heróis, ou às vezes família que tem um poder que pode bancar, né, aquela porque situação. é muito difícil, né? Sim. O que vocês vivem hoje no Colégio Eduardo Gomes, em parceria com a Prefeitura de São Caetano, eu tenho absoluta certeza que é algo totalmente antagônico com a realidade que Sim. acontece no Brasil. Né? Olha, você não precisa nem pegar o Brasil. Se você pegar a cidade de São Paulo, não vou nem colocar o estado, se você for contar quantos clubes tem para uma menina ou um menino praticar handball, você não encontra. Não encontra. Então a gente acaba recebendo meninas de lugares muito distantes, porque não tem para onde ir. Você pega o handball feminino adulto hoje, no estado de São Paulo, nós temos um campeonato com 5 equipes. Em todo o estado. Em todo o né? estado, adulto sabia feminino. disso. Então você pega o estado mais rico do país com 5 5 equipes. E até a gente aqui no ABC, né? Isso que está falando de Sim. São Paulo, hein? São Paulo, por isso que eu falo, não né, precisa nem o abranger estado- mais. É o Nossa. estado mais rico que teria as melhores condições. E o que se dá isso? É falta do quê? De investimento? Olha, é falta de investimento, o custo é elevado, É isso. entendeu? Hoje, por exemplo, o que encarece mais um campeonato? Transporte. Os clubes que ainda têm a prefeitura, que tem a sua Tem isso. frota própria, é diferente. Agora, quando você tem que alugar um transporte para fazer um jogo, você não imagina o valor. É muito alto. Muito alto. É muito alto. Então, isso é um custo muito elevado. O que alguns... Mas são fatores que, assim, acho que com um pouco de organização, Sim. Sim. uma confederação nacional, Isso. um próprio núcleo assim estadual de desenvolvimento ao esporte poderia fazer parcerias com as empresas Sim. rodoviárias. Para poder. Não é possível, né, que a gente Algumas tenha... cidades hoje, como a capital de São Paulo, eles criaram a sua própria Bolsa Atleta. E isso é um chamariz. Sim. Entendeu? Você tem que ter índice? Tem, assim como no Bolsa Atleta, mas a cidade de São Paulo hoje tem 2 bolsas. Uma para o centro próprio deles e outra para qualquer morador que seja atleta e que jogue em qualquer clube. Se ele atingir o índice, ele tem uma bolsa. E isso chama demais. Por que os atletas buscam hoje? O Bolsa Atleta. Porque É uma forma de É a forma dele sobreviver Isso, fazendo o que sobreviver, ama. ele fazendo vai o que ter uma ama. renda. Perfeito. Que nem para as nossas meninas, vai cair do céu, elas estão quase todas vão prestar vestibular. Então, assim, foi a gente Imagino falar... que deve ter pressão em casa, pô, precisa Sim, ajudar. sim, porque elas não é. vêm de um padrão de vida alto que a mãe fala, olha, agora você vai continuar jogando, eu vou pagar sua faculdade, Sim. seu ônibus, tudo direitinho. Não é... Entendeu? Então, hoje isso, a loucura dos campeonatos brasileiros é isso. Todo mundo quer se classificar entre os 3, por quê? Tem o Bolsa Atleta. Ula, você, nesse processo todo, você já se deparou com talentos assim absurdos que você falava, gente, esse menino, essa menina poderia estar disputando um mundial assim pelo talento e você vê que Por por falta. conta de falta de fomento assim a pessoa daqui a pouco vai ou parar a modalidade ou vai para outra ou enfim abandonar de vez. Bastante, né? Especificamente aqui no ABC. Hoje, a referência do handball no ABC somos nós, São Caetano, e São Bernardo, que tem através do colégio deles, que eles conseguem manter. Mas só nós. O ABC gigantesco tem somente 2 clubes. E desperdício. O ABC é um celeiro de ótimos atletas de handball. O ABC já foi referência do handball nacional e da América Latina. E aí a gente perde muito atleta, porque o trabalho existe. Já tem profissionais que ainda conseguem executar os trabalhos nos colégios, mas a demanda é tão grande que não tem para onde mandar. Prepara o aluno no colégio, faz a parte de iniciação, mas depois não tem clube para mandar. Tanto que tem atletas nossos do ABC indo jogar em São Paulo, jogar em Guarulhos, porque a gente não consegue ter segurar essa demanda de atletas que são feitos aqui. Hoje o sub-18 é o degrau mais alto do feminino ou já tem O adulto. Nós A gente temos tem o o adulto adulto. que faz parte da competição? Assim. Isso. É uma das 5 equipes. É uma das Isso. 5 equipes. E vai jogar a semifinal do campeonato semana que vem. Então, assim, Como é que está o masculino? Eu conversava muito, ele vinha aqui no programa, o Alberto. isso. Segue ainda o Albertinho? Sim, sim. Ele era também super dedicado Uhum. no masculino também na cidade, né? Ele também segue Isso. na luta. Na luta, tem o masculino adulto, tem o feminino. Acho que possivelmente as 2 equipes devem chegar na fase semifinal.
e possivelmente fazer uma final com Pinheiros, que eu acho que é o grande objetivo nosso. E o que o Pinheiros faz, e que assim, vai o Minas, talvez, no Brasil, Minas. a gente pode... não consigo ver. Não sei, Praia talvez Clube, o Praia, o Praia tem um trabalho Praia. muito legal, mas assim, não é uma fórmula tipo secreta, é uma fórmula até simples, né? De buscar, lógico, ter um apoio da gestão pública, mas buscar na iniciativa privada. Eu não sei o que se resiste tanto a isso, né? Tantas vezes já foi provado que você investe em esporte, cada R$1 investido em esporte é menos R$4 você investe em segurança depois. Então, assim, saúde. Então, seria tão natural. Por que será que as pessoas têm esse pudor, assim, de... Parece que não, é proibido investir em esporte olímpico. Primeiro que eu não gosto daquela expressão esporte amador, né? Eu gosto de esporte olímpico, perfeito. porque é como a gente tem que chamar. E eles colocam assim, não, os outros esportes são amadores e o futebol é profissional. Eu falei, gente, eu vivo no futebol, hein? Eu sei como Às que vezes funciona, é mais amador do porque que muito esporte, aí o amadorismo é muito grande. Por que tem essa resistência? Assim? Será que é demanda, é procura das Eu vejo assim, pessoas? precisaria ter mais políticas públicas e algumas leis de incentivo. Por exemplo, olha, vou te dar um desconto no ICMS, no IPI, alguma coisa assim, para que chamasse, sabe? Ah, no IPTU da cidade, se você colaborar, você vai ter um desconto. Acho que isso seria um chamariz. Porque vai ter aquilo, qual é o retorno? O que você vai me dar? A gente não pode falar mídia, porque nós não temos a mídia. Hoje a gente mesmo faz as nossas transmissões. Tem um canalzinho lá no YouTube, no Instagram, nós fazemos as transmissões. Então, acabou essa coisa, não, vai estar seu nome na camiseta, eu vou andar com ele. Você consegue, a gente conseguiu. Ali, às vezes, alguns pais, né? Alguns Isso. pais que vão buscar, olha, a gente conseguiu um escritóriozinho aqui para fazer uniforme. Mas não que seja alguém que vá todo mês fazer aquele aporte de dinheiro. Principalmente nas modalidades que não tem mídia. Hoje você tem o voleibol só, né, Luciano? Que está ali com uma mídia tirando o futebol, que aparece, que tem força, né? Sim. E o novo Basquete Brasil, que é o masculino, também tem, porque já está com uma característica diferente. Hoje a gente tem o Comitê Brasileiro de Clubes, que é o CBC, que é um grande aliado para os clubes, entendeu? Só que assim, o CBC, ele nivela os clubes diante do que eles podem oferecer. Então, vamos supor, um clube que tem a sede própria e bastante modalidades, eles recebem recursos do CBC muito grandes. Por exemplo, o caso do Pinheiros, do Praia Clube, hoje o Centro Olímpico também. Mas nem assim, por exemplo, um clube, por exemplo, como o Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, eles vendo esse cenário, eles não se motivam, porque a gente vê tão pouco atividade olímpica dentro dos clubes, das grandes bandeiras, Sim. né? E quando eu falo os clubes de São Paulo, mas, por exemplo, a gente não tem... mas o Flamengo, agora o Fluminense está com vôlei na Superliga, mas é tudo muito pequeno ainda. Eles têm algumas modalidades individuais, Isso. né? Natação tem bastante, no Corinthians tem uma natação muito forte, outros clubes têm outras modalidades, mas coletivo é muito difícil. A gente tem hoje, né? Eu acho que é falta de vontade. né? Eu acredito que é falta de vontade administrativa, porque tem condições de ter. Por exemplo, o Corinthians tem um handebol masculino. Sim. Entendeu? Paulo Categorias tem menores, masculino e feminino. O Vasco mas assim, tem. não tem um investimento tão grande, é bem limitado para eles, porque a gente conhece o pessoal e é bem limitado. Eu acho que falta um pouquinho, vamos distribuir um pouquinho mais esse dinheiro de uma forma mais justa, principalmente se a gente comparar né? ali com alguns salários do futebol, né? Sim, Às vezes o salário de um jogador ali são 5 anos do handebol, assim, que daria para resolver. O América Mineiro também tem, o CR jogou com o CRB agora, o CRB tem também handebol. Então, assim, o que falta é esse start para viabilizar também essas rendas, né, esses lucros. Mas aí é um pouco também do que a Cristina disse de política pública, né? Porque às vezes o que acontece nesses clubes é que, por conta de muda a gestão, aí tem um diretor lá que gosta de handebol. Sim. Aí ele vai... Aí esse diretor mudou a gestão, handebol abandonado. Aí tem um outro gestor que gosta de bote. Aí você vê que lá o pessoal investe na bote. E eu acompanhando, eu vejo muito disso, assim, que é muita coisa esporádica, assim, olha, agora vai ter o time de basquete, agora vai ter o time de vôlei, agora fechou uma parceria com não sei quem, vai fazer... Mas é muito aí, assim, pontual, né? Não é algo nasce concreto, e né? morre rapidamente, nasce Isso. e morre, né? É isso mesmo. E a gente acaba se deparando, e o
potencial que tem é tão grande, né? Nossa. Eu fiz uma matéria bem bacana há um tempo atrás, que eu falava sobre o desenvolvimento da região do ABCD, e em especial de São Caetano, porque aquela geração do início da década de 80, quando se começou a investir um pouco mais no esporte, a história do esporte de São Caetano vem antes disso, mas de investimentos, de clubes esportivos, de centros de atividade, vai muito desde isso, dessa época. Essas pessoas que tinham ali 15, 18 anos, essas pessoas envelheceram, e hoje essas pessoas estão ali com 55, 60 anos, e talvez por isso que hoje se ostente uma bandeira na cidade dizendo que a terceira idade de melhor saúde, mas não é à toa, Sim. porque houve um investimento lá atrás em esporte, em acompanhamento, para que as pessoas chegassem com 50, 55, porque ninguém nasce com 50, é um processo. Sim. E é isso que às vezes falta, né, esse olhar das pessoas entenderem o seguinte, olha, alguém tem que começar a pensar daqui a 20 anos, não dá para... Porque a impressão que dá, principalmente quando a gente fala de política pública, é que tudo é assim, ó, é para 2 anos para poder usar na próxima eleição. Tem que fazer o negócio aqui para 2 anos para usar daqui a 3, entendeu? E não tem um fomento. Um fomento, né? uma continuidade. A partir do momento que você fomenta, você cria consciência. Você criou a consciência, eu sei que isso é bom para mim. Eu não paro mais. É a mesma coisa, você tem como exemplo o Japão. Um país com a maior longevidade do mundo. Por quê? Está com 100 anos e está fazendo a atividade dele, a caminhada, o joguinho que eles têm. Não param, porque aquilo já está incorporado, é a consciência que ele tem, é a cultura dele já. E a gente precisava ter isso, a cultura. A cultura é importante. Uma coisa que eu perguntava para vocês, o quanto que essa medalha impacta também naquela coisa do exemplo positivo, né, da referência positiva para a garotadinha ali que está com 5, 6 anos, iniciando no esporte. Como que vocês já deu para sentir isso dentro da atividade? Nós vamos sentir, porque nós vamos fazer uma visita agora, porque a gente tem um mini handball em São Caetano. É muito interessante, a gente conseguiu há 2 anos a chancela da confederação e hoje nós somos um polo de mini handball, que é a professora Carla que toma conta. Então nós vamos para lá, as meninas vão e vão mostrar o que elas conquistaram. Porque só falar para eles é muito distante. Então eles vão ter as meninas próximas, vão tocar no troféu, vão tocar na medalha, para ver, isso é possível. Isso é possível. E tem dentro da cidade onde a gente está aprendendo handball. Isso é o grande fator positivo, né? Quando a gente tem alto rendimento. A gente viu, por exemplo, aqui, especificamente em São Caetano, quando a medalha do Arthur Zanetti, o quanto o agite decolou e aumentou mais recentemente, né, os resultados do Hugo Calderano, da Bruna, quanto a procura do tênis de mesa. Então, assim, essa referência é muito legal, né? E assim, a nível nacional também, né? A gente tem recebido aí diversos estados, né, falando, nossa, o handball de São Caetano chegou no topo, chegou no pódio. Então, o pessoal do país todo tem ligado, tem perguntado, atletas já têm procurado a gente para poder ver como é que funciona, como é que faz para jogar aí. Então, a repercussão é muito boa, é uma perspectiva muito boa que a gente vai crescer bastante. E isso também há uma perspectiva que, por exemplo, poxa, vocês empresários da região do ABCD, que eu digo que quando o empresário investe, ele não está dando nada. Porque como que uma empresa cresce? Uma empresa cresce por conta do consumo de uma sociedade em relação a determinado produto. Então, se você é vendedor de carne, é porque a sociedade consome a sua carne. Se você é consumidor de carro, é porque a sociedade compra o seu carro. De combustível, é porque a sociedade vai até os seus postos. Então, você devolver parte desse lucro para a sociedade não é uma caridade. É, na verdade, uma troca para que esse ciclo se torne cada vez mais forte. E às vezes eu acho que falta essa consciência no empresário de dizer assim, mas vai ter lei de incentivo, vai ter isenção. Cara, muito mais do que isso, vai ter satisfação do seu cliente. Produto e do seu Porque produto. o seu cliente, o cara que te deu, graças ao seu trabalho, ao seu talento, as conquistas empresariais, é o cara que consome o seu produto. E esse cara, em algum momento, esse nicho vai precisar de você.
Então, acho que às vezes falta esse olhar, né, do empresário de Falta. entender assim, cara, eu vou investir no esporte porque uma sociedade feliz, uma sociedade que evolui, ela vai consumir mais do meu produto, seja Sim. ele qual for, né? Seja E ele pode qual ser for. que não seja um consumo imediato, mas Sim. ele vai estar beneficiando tantos jovens, tantas crianças, que pode ser que amanhã aquela família possa comprar o seu produto. Sim. Hoje não, mas amanhã ela possa. Na pior Né? das hipóteses, ele vai ter uma sociedade melhor, Melhor. mais Sim, segura, Isso, porque isso. é Está difícil, dando oportunidade para alguém, né? difícil você vai ver a marginalidade com índices de assalto, de roubo, com, olha, o cara era atleta. Pode acontecer, lógico que pode Claro, acontecer. Mas é muito pouco provável. É muito pouco provável, é isso né? mesmo. Porque o atleta, Ele tem os outras valores, preocupações, tem né? os valores, né? né? Então, é isso que às vezes é... Tomara que, acho que esse índice, né? Essa conquista desse brasileiro também mexa um pouquinho. A gente fala tanto, né, do ABC, São Caetano com o IDH, o maior do Brasil e tal. Então, alguém está com esse dinheiro. Eu particularmente, eu não sei se eu colaboro muito com esse IDH, não. Mas tem muita gente aí dos vizinhos de cima e vizinhos de trás aí que estão... Então que o pessoal possa dividir também um pouquinho, né? Porque, e ainda mais esses esportes que não precisa de tanto, Não, isso né? que eu ia falar. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou ter que me dispor de quantos mil por mês? Às vezes não. Às vezes se você conseguir comprar um uniforme para aquela equipe, olha, eu vou te dar 2 uniformes de jogos, eu vou te dar um agasalho para a sua equipe. Ajuda parcerias, tanto, né? tanto, porque é um dinheirinho que a gente não vai usufruir e podemos aplicar em outra coisa. Sim. Então, assim, às vezes é uma coisa muito menor do que se imagina. Você Entendeu? falou a coisa do transporte, né? A gente tem tanta empresa de ônibus por aí, e de repente tem um ônibus que, pô, não é o super ônibus que de repente está fazendo as viagens normais ali, mas ele, pô, tá super bom, por que não posso falar assim, cara, esse aqui eu vou pro esporte? Ô, Prefeitura XYZ, ó, vocês têm quais modalidades? Eu queria oferecer um ônibus. Aí, Sim. você já tem Ou ônibus, às vezes, Luciano, Não. fazer até assim, olha, quantas viagens você tem? Eu posso te dar 5 viagens por mês. Não precisa fazer todas. Tudo. Então, se ele fala, olha, faço 5 viagens para você, tá bom? Tá Ótimo. maravilhoso. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Então, uma ajuda mínima faz um é benefício iniciativa, gigante. Né? Iniciativa. Esse é o processo. Iniciar algo para ajudar o crescimento da Que modalidade. são as parcerias, porque hoje buscar um patrocínio por um ano inteiro é complicado, a gente sabe de todas as dificuldades. Então, assim, te dou 2 viagens, está perfeito. Ajudou demais, ajudou demais. E é lógico, eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses com a minha empresa, Sim, eu não quero fechar um contrato. Cara, o que eu não aceito é não fazer. Sim. Então, assim, que as pessoas busquem de alguma maneira fomentar. Eu acho que, especificamente, o handball, dentro de todo esse cenário, já é um privilegiado, por conta, né, de ter hoje por trás uma fundação rotária que dá um apoio, ter uma prefeitura estruturada, mas sempre tem muito mais a se fazer, né? Com certeza, lógico que essas meninas conquistaram a medalha de bronze e já está muito bem, mas será que de repente, se lá atrás não tivesse feito algumas coisas diferentes, uma preparação, uma suplementação que, poxa, é fundamental. Fundamental. Faz o alto rendimento é feito de detalhes, né? Sim. É isso mesmo. E faz diferença. A gente veio pela equipe campeã e vice-campeã, a estrutura que eles têm. Foi a equipe de Torres, do Rio Grande do Sul, a campeã, e a vice-campeã, o Pinheiros, que era o favorito, porque já era o campeão do ano anterior. Mas eles têm uma estrutura completamente superior à nossa. Muito superior. E essa equipe de Torres, eu não conheço. Ela já vem de um cenário... Sim. Já... O Sul tem um cenário muito forte no handball. Sim. E eles têm uma estrutura muito boa. Através de tudo isso que a gente falou, leis de incentivo, patrocínios, desses patrocínios menores. Então, os empresários da cidade de Torres, a gente estava contando, ele tem 13 patrocinadores na camisa. Eu vejo no futsal, né? O futsal é muito forte no sul do país, que há também essa coisa de abraçar. E outro dia eu estava num evento e aí um amigo meu falou assim, poxa, que camisa feia. Eu falei, feia fica devendo. É isso mesmo. Feia tá vazia. Feia tá vazia. Hoje em dia não, mas você tira a identidade. Eu falei, meu amigo, fazer alto rendimento é caro, né? Você tá viajando, então, coloca mais aí. Uma camisa para o primeiro tempo, outra para o segundo tempo, para poder contemplar todo mundo. E, na verdade, ali não tem aquele retorno
Não tem. É o retorno mesmo do que eu prego, assim, eu acho que é a coisa de você retribuir a sociedade. Não aquele patrocínio, olha, quantas vezes eu vejo aqui com a gente pô, dentro do próprio podcast, às vezes, pô, vai atrás de um patrocinador para anunciar no programa, aí ele faz um mês, aí ele fala assim, olha, eu não vendi mais nesse mês. Eu falei, mas você fez o negócio achando que você ia que o seu triplicar retorno as vendas. era... Pô, então, assim, falta, eu acho que essa cultura, né, de entender que a importância da iniciativa privada, e aí tem muita gente que, né, senta naquele sofazão, aquele berço esplêndido, e fala, não, porque o governo... E não é só o governo. Não é só o governo. Não é só o governo, concordo. Não é só o órgão público, não. Porque o governo, ele tem o dinheiro que é destinado, e é gerado através dos impostos, mas o empresário também recebe o dinheiro que é conquistado através da venda do serviço. Então, é natural que ele devolvesse isso, né? Uhum. Cris, me fala uma coisa. Você também desenvolve um trabalho muito legal, que é a parte psicológica, orientação, cabeça, que hoje em dia se tornou, né, com todo respeito, mas é tão importante quanto a parte técnica, né? Muito. Bom, dentro desses 30 anos que eu trabalho com formação de atletas, eu fui estudando e fui me interessando muito pela parte mental deles. Eu me especializei, eu fiz uma especialização em psicologia do esporte e de esportes coletivos, que é algo que tem muito pouco, e comecei a perceber, durante o desenvolvimento deles, quais eram as dificuldades desses atletas. Então, é o medo de perder, que é em primeiro lugar, o medo de decepcionar o seu técnico, que vem em segundo. Mais do que os pais? Mais do que os pais. Principalmente nas... que é tão pressionada com os pais que às vezes é até maior. Os menores têm um pouco mais dos pais, porque os pais estão na arquibancada. Quando você já pega, vai na nossa categoria dos 15, 16 para cima, eles já são mais independentes. Então é o técnico. Nos menorzinhos são muitos pais. E eu comecei a perceber o que eu posso fazer para ajudar. Então fomos estudar, né? Vamos estudar. E eu com dinâmicas que eu faço com eles, com muitas conversas que a gente tem, eles colocando para mim a situação, em que momento que eu tenho medo, por que eu tenho medo de perder, por que eu não posso perder? Fazê-los entender que eles vão perder, que eles vão errar e que os melhores são os que erram mais. Então a gente conseguiu aí, está conseguindo devagarinho com esse trabalho, fortalecer mentalmente e tecnicamente essas meninas, para que elas consigam atingir aí o equilíbrio nessa jornada tão difícil que é ser um atleta, porque as pessoas acham que é só técnica e tática, e não é. Isso deveria, acho que ser uma disciplina na escola, né? Já desde o prezinho, já aprender a... Já iria ajudar muito. A perder, né? Muito. A perder, porque a gente vai perder muito mais do que ganhar. Na vida, não tem jeito. E isso vai ser na vida, como você colocou. Esses dias com a filha de um amigo meu, a gente comentava, e ela tinha 13 anos, e ela foi num show, e aí teve que ir embora mais cedo, e ela estava chateada. Eu falei, você tem 13 anos, e seu pai te levou para sair, sua mãe. Você acha que você já não ganhou, não? Porque tem muita gente que só vai sair com 18. Você saiu com 13. Então, assim, você já venceu. Ao invés de você comemorar o que você conquistou, você está dando ênfase a uma coisa que você está perdendo, que você não perdeu, porque não era nem para você ter. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, tio. Obrigado. E não sei o quê. Verdade. Porque a sociedade hoje, parece que a gente sofre muito mais com aquela coisa que, teoricamente, a gente perde, porque a gente nem tem. Nem tem. Do que a coisa da rede social, de olhar sempre o menino mais bonito, a menina mais bonita, o menino que tem mais condições, o carro mais bonito, a viagem melhor. E, cara, às vezes você não agradece que você curtiu um final de semana com o seu avô e com a sua avó, que foi uma delícia brincando com eles, né? E isso falta um pouquinho, né? E os atletas dessas novas gerações, eles são muito imediatistas. Mesma forma que eles lidam com as redes sociais, e o que eu tenho que fazer? É passo a passo. Você não vai ser uma atleta de handebol de ponta amanhã. Você vai levar, é uma construção. E nesse processo todo você vai ter tombos, e vai ter que aprender a levantar. Eu trabalho muito com eles a resiliência, que é algo difícil, muito difícil. Com essa equipe que a gente foi para lá, a gente conseguiu.
Foi um trabalho que a gente estava feito durante o ano e elas conseguiram, porque a gente tinha muita dificuldade, a equipe nos ultrapassava, ou a gente começava perdendo o jogo, a gente falava, acabou, nós vamos perder o Desabou. E o jogo. handball, às vezes, você está perdendo com 5 pontos, não significa Sim, nada, né? nada. Daqui a pouco você E Você vira. assim, vira, é isso mesmo. fizemos um trabalho com elas que nesse campeonato elas tiveram retorno. E no primeiro jogo que elas fizeram, elas conseguiram. E a gente pautou isso na sessão seguinte, elas não desequilibraram mais. Foi fantástico nesse ponto, sabe? Foi muito bom elas sentirem, eu posso conquistar. Que isso vai levar para a vida, né, Luciana? Vai Então, levar para esse a é o vida. ponto. Acho que, além de vocês ter um retorno ali dentro da quadra, e imagino que também para a parte técnica, quando Sim. você está orientando ali a parte, olha, você pela direita, você por trás da XY ali e tal, você ter pessoas equilibradas é muito mais fácil para você lidar com isso, porque não dá para você lidar com a pessoa baixando, chorando e tal. Sim. E pessoas melhores, né? Pessoas melhores no convívio, no hotel, na alimentação, batendo papo. Que no fundo é o que a gente busca. Isso. Porque a gente Pra sabe nós. que ser um atleta, a gente vai de alto rendimento, chegar numa seleção, o funil é muito estreito. Mas agora, para a vida, nós vamos formar todas. Sim. Todas. Com certeza vão amar o handebol, vão amar o esporte, vão amar o próximo, vai ter um Se isso. tornar respeito ao ótimas próximo. profissionais Sim. naquilo que elas escolherem após o esporte. Eu brinco com elas, eu falo, vocês vão ser mulheres que não vão aguentar muito mimizinho, não. Porque o esporte não deixa isso. Errei, eu tenho que voltar e estar pronto para a próxima. Então, na vida, depois vocês vão ser dessa forma. Coitado dos namorados aí, das pessoas que vocês vão ficar, Ô, viu? Luna, isso que eu ia te perguntar, rapaz, como é que você lida com isso? Porque essa idade já está namorando, já tem os problemas, já tem, né, a mudança do corpo. E como é que você fecha o olho para isso e fala assim, vamos falar de handball e de tática? Ou você também tem que, de vez em quando, entender tudo isso? Em alguns momentos sim, mas é muito importante estar com o trabalho psicológico da Sim. Cris, porque é ela que vai minuciar esses detalhes para que não atrapalhe na parte tática e técnica, né? Então a gente tem uma afinidade muito grande. Isso que é legal, E, o corpo, nossa, né? ajuda muito, ajuda muito. Tem um aspecto importantíssimo desse campeonato. Na semifinal, a gente teve um atleta que machucou com 40 segundos, desestruturou totalmente a equipe não se encontrou na quadra, e só que a gente tinha uma disputa de terceiro e quarto no outro dia. Acabou o jogo, elas falaram, ó, hoje não deu nada certo, amanhã é um outro dia, levanta a cabeça e vão embora. E elas conquistaram. E elas mesmas. Então, foi muito assim, bom isso. esse trabalho psicológico ajuda muito. E assim, mas tem que ter parceria. Eu e ele, eu falei, é um casamento. Tem que ter. Porque a gente trabalha muito bem. Eu não tinha trabalhado ainda com o Ula, já faz o quê? Sei lá, quase uns 10 anos. 10 que a gente anos, está 10 junto. anos, desde 18. Legal. Nossa, a gente criou uma parceria muito legal. Muito Boa parte legal. dessas meninas que chegaram hoje nesse Sub-18, elas vêm da Da nossa base. base ali do Dessas Sub- 16 que nós levamos, 10 são da nossa Da base. base. Que legal, poxa. E eu acho que deve ser até Atletas muito mais... Muito. Gratificante. É, Formadas gratificante, aqui em São bem Caetano, mais. tiveram aqui de São Caetano, saíram daqui. Porque você viu aquela evolução, né, da menina chegar Sim, quase como uma atividade recreativa ali para sim. de repente pegar uma medalha nacional, Sim. né? Isso, Porque nessa idade a gente já começa a ter meninas de fora, que sim, precisa, sim, né, sim. dessa faixa etária. Mas eu até fiz as contas e falei, nossa, nós temos 10 meninas nossas que jogaram infantil cadete, estão aqui conosco. É Legal. muito bom, muito bom. E a parceria com o colégio também, isso para elas na parte de formação, imagino que também para algumas que, lógico, que são contempladas com isso, também é um fator bem positivo, né? Sim, De sim. ter acesso também a uma educação que a gente Nossa. sabe que é de Sim. qualidade. Bastante, Sim, né? bastante. Assim, é um privilégio, né, Luciano? E ali dentro, principalmente com a equipe juvenil que a gente treina lá dentro do colégio, tem uma academia fantástica, sabe? Que elas podem utilizar. Nós temos um trabalho de fisioterapia, que o colégio também De tem. primeira linha. Então, assim, uma quadra maravilhosa com piso fantástico. Então, nós temos uma estrutura dentro do colégio muito boa. Tanto que a muito seleção boa. brasileira, quando vem fazer alguma fase de treinamento aqui em São Caetano, sempre procura nossas instalações. Então não tem desculpa falar, pô, o pessoal reclama aí do futebol, o campo tá bom, lá não... Não tem isso, lá não Ah, tem E isso. o melhor, né? Não tem pressão também, né? Há um respeito ao Sim, profissional, sim, né? Isso sim. que é para vocês, Isso é imagino muito bom. É sensacional. E quais são os próximos passos agora
desse processo todo, não só dessa categoria, mas das outras, como é que está? O principal está na fase final, Não. como é que tem? A gente tem no adulto, né, o principal, tem um jogo contra o Pinheiros dia 21, não, dia 14. Sorocaba. E depois semifinal Final com com Sorocaba para jogar, para ver quem vai para a final do Paulista. Os menores estão ainda na fase de classificação, possivelmente deve classificar juvenil, cadete para a fase final do campeonato, que deve terminar em final de novembro, início de dezembro. A gente tem uma perspectiva de uma atleta nossa que estava agora, que foi a melhor do campeonato da posição, ser convocada para a Seleção Brasileira Júnior. E para nós, isso é um feito histórico. Vai ser inédito também. Faz parte das meninas Isso. que veio da formação? Essa não, essa menina é uma menina que veio do Maranhão, veio com a gente, ela veio no cadete para nós, então ela está há um tempo já conosco e ela se desenvolveu muito bem, ela foi artilheira do campeonato lá e foi a melhor meia esquerda também. Ela ganhou 2 Tem uma prêmios. possibilidade muito grande, ela está na lista. E assim, como a Cris falou, o funil da Júnior, após a Júnior é só adulto, né? Que é o que a gente falou, de Olimpíada, de competições internacionais. Se ela conseguir entrar nesse funil, nossa, para nós vai ser muito gratificante. E o cenário do handball, para essas meninas, também tem aquele sonho que tem, por exemplo, no futebol, de chegar no nível profissional e aí ir para uma Europa. Sim. No handball, como que é isso? Como que funciona muito isso? Mais, né? As meninas estão saindo muito cedo. Hoje a gente está perdendo atleta juvenil, né, Cris? 17, 18 anos, indo para a Europa muito cedo. Para disputar alto rendimento. Porque lá eles têm ligas 1, 2, 3, é muita equipe que joga, muita equipe. Estrutura. Sim. Então a gente está perdendo atleta muito A fácil. gente vai para fora, é impressionante como a gente vê ginásios e centros de treinamento assim, absurdos. Aí você fala assim, não, isso aqui é um clube da 5ª divisão. Aí me dá uma tristeza, porque aqui você vê clubes sucateados tal, e poxa, por exemplo, onde vocês estão ainda é uma excelente estrutura, mas infelizmente é uma exceção da regra, né? Sim. Se você olha lá fora, é impressionante como se há uma consciência esportiva, né? De acreditar mais e de investir mais. E de competições lá fora também tem projetos? Tem, então nós... É que assim, está difícil a gente arrumar as viagens aqui. Poxa vida, ó, empresários, sonha, por favor. Sim, Mas a gente tem aí, nós recebemos um convite agora, né, para participar de um torneio em Portugal, no mês de final de março, início de abril, para levar nossas categorias todas para poder jogar em Portugal uma semana. Assim, já é o reconhecimento. Nós tivemos 2 atletas nossos que foram jogar lá. E aí agora eles querem fazer esse intercâmbio, até para eles linkarem e laçarem atletas nossos também para levar para lá. Mas já tem esse convite internacional para que a gente possa estar saindo também. Vamos estruturar, né? Alô TAP, por favor, empresa aérea de Portugal, invista, olha, tá cheio de gente gastando dinheiro aí com vocês, indo Brasil, Portugal, por favor, invista um pouquinho. Que tal ceder aí umas 100 passagens aí para levar todo mundo, né? Pô, TAP, caramba, né? Tem que ser assim, tem que ser na cara de pau mesmo. Gente. É verdade. Porque ajudaria bastante. Nossa Senhora! Isso aí é meio caminho andado, né? Se tivesse esse apoio, a gente fez algumas propostas de patrocínio, estamos aí esperando algumas coisas, mas o convite internacional já chegaram. Já. Pô, que bacana. Gente, ó, primeiro quero agradecer demais vocês terem vindo, foi muito legal o bate-papo, mas quero deixar a casa sempre aberta para trazer outras informações. Vocês falaram dessas meninas que pô, vai ser convocada, não vai, mas se não for também um dia, vamos marcar trazer umas 2 garotas para a gente também conversar, ver o outro lado delas, né? Legal. E competições que tiverem, por favor, me mande para a gente poder estar sempre divulgando. Acho que é uma obrigação minha, enquanto jornalista esportivo, acho que a gente sobrevive da informação e a gente tem que propagar. Às vezes a gente não consegue chegar tudo. E, por exemplo, eu vejo na natação, volta e meia, são pais que me... Tanto que eu fiz tanta divulgação assim, que às vezes os pais mandam, como é um esporte muito mais individual, né? Eles falam, olha, minha filha foi em 3º lugar no campeonato em Águas de Lindóia, ó, me manda uma fotinho assim, aí eu vou lá, dou um jeito de divulgar, de colocar no jornal, o pessoal fica super... E eu acho que é assim que a gente vai tentar colaborar, cada um, né, na sua área, cada um tem... Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, vida longa, muita saúde e que vocês continuem fazendo trabalho aí. Pedir umas considerações finais, Una. Obrigado para você.
Nós que agradecemos essa oportunidade, né? E também os parceiros que nos ajudaram a chegar nesse caminho. Colégio Eduardo Gomes, Fundação de Rotarianos, Secretaria de Esportes do município, Prefeitura de São Caetano. São os parceiros que a gente tem aí, que tem apoiado a gente nessa jornada. Nossos agradecimentos e vamos para mais. Boa, Cris, obrigado para você. Obrigada a você. Dar Eu suas também declarações agradeço também, suas a considerações. tudo que o Ula já comentou. Agradeço muito aos pais que estiveram conosco, que foi um apoio muito importante. Agradeço principalmente e particularmente a Renata, que ela é o nosso carro-chefe. Ela é a maior incentivadora e motivadora de todos nós. Tá devendo uma visita. Já faz tempo que ela não vem, entendeu? Aparecer, favor, Renata, por aparecer. Favor, aparecer, que também está correndo, tudo, mas beijão para você, obrigado sempre pela dedicação, gente. Valeu mesmo. E, por favor, hein? Notícias do handball. Pode deixar. Manda pra gente. Muito obrigado, vocês gostaram? Eu também gostei muito, adorei. E semana que vem a gente volta com mais informações, com mais personagens, com mais histórias do esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.